Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos. Salmo de número 33, primeiro. Salmo de número 33. Glória a Deus. Dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Já que alguns se levantaram, eu termino solicitando aos demais que puderem fazê-lo também. Salmo de número 33, versículo de número 12, diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual Ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Agora venha comigo para o livro dos Provérbios de Salomão, capítulo 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Em algumas versões estão escrito assim: quando o ímpio domina, o povo padece. Em outra está: o povo sofre. Então, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo padece. Você pode dizer amém? Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco por tua bondade. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu quero trazer para os irmãos, nesta noite, uma reflexão bem diferente do comum. Não é extra-bíblica, é extremamente bíblica. Você sabe que existem três tipos de mensagens: a antibíblica, Deus nos guarde; a extra-bíblica, que embora seja importante às vezes, mas ela não tem fundamentação bíblica; e a mensagem bíblica. O que eu vou falar é extremamente bíblico. Eu quero falar um pouco hoje sobre consciência cristã e política. Consciência cristã e política. E alguém pode até pensar, mas púlpito não é lugar para tratar de política. Mas eu quero tratar primeiro de consciência cristã, para você entender qual o papel da igreja na influência política da cidade, do estado e da nação. Devo começar lhe lembrando que a igreja, enquanto organização, é regida por leis, é regida pela Constituição. E estas leis e esta Constituição é elaborada por homens e não por anjos. Lembra bem disso. A Constituição da nossa nação é elaborada e é aplicada por homens e não por anjos.
É muito importante a igreja entender disto, porque a igreja não é apenas espiritual, a igreja também é física. Espiritualmente ela é um organismo, juridicamente ela é uma organização. E não dá para ignorar um desses aspectos, porque ambos caminham juntos. Eu quero que nesta noite o Espírito Santo nos faça entender que como igreja nós podemos mudar o curso da história da nossa nação. Uma pesquisa revelou que 1/4 da população de um povo pode influenciar e mudar o seu modo de viver. A igreja brasileira tem um papel muito importante na construção da história do nosso país. E não podemos atribuir a Deus como missão aquilo que Ele atribuiu a nós como dever. Não podemos atribuir a Deus como missão aquilo que Ele atribuiu a nós como dever. Estou me referindo a quê? A construção da história da nação na qual nós estamos. É óbvio que há uma pergunta que tange e grita em minha mente pensante: até que ponto a igreja deve se envolver ou pode no cenário político do seu país, da sua cidade e do seu estado? Até que ponto é legítima legítimo este envolvimento da igreja? Óbvio que eu não vou resolver esta questão em uma pregação. O meu propósito é apenas trazer luz para esta trilha e te fazer pensar em aspectos bíblicos importantes que às vezes nós ignoramos. Por quê? Porque na igreja há pessoas que são tão espirituais que elas pensam que política não é para elas. Acontece que não importa o nível de espiritualidade que alcancemos, enquanto estivermos na terra, estamos sujeitos às leis que regem a sociedade e a comunidade na qual nós estamos inseridos. Alguém me entendeu? Diga amém. Estamos submetidos a estas leis. O cristão genuíno não pode ignorar a sua responsabilidade social, sob pena de deixar de cumprir o seu papel de sal e luz. Quando Paulo estava preso em Filipos, em Atos 17, em nenhum momento Paulo reivindica Deus e anjos para defendê-lo. Ele canta e ora, é fato. E Deus envia anjo e move os alicerces, é fato. E quando tentaram soltá-lo na surdina, ele diz assim: vocês acham que podem espancar um cidadão romano e não responder juridicamente por isto? O apelo de Paulo ali não é espiritual. O apelo de Paulo ali é jurídico.
ele reivindica a sua cidadania romana para argumentar o seu direito de defesa. Estou falando do apóstolo Paulo. E preste atenção, quando o assunto é política, não fazer nada é mais perigoso do que fazer alguma coisa. Martin Luther King, pastor batista norte-americano, e que lutava pelos direitos de igualdade entre os brancos e negros dos Estados Unidos, disse algumas frases que se tornaram célebres. Entre elas esta: não é do barulho dos maus que eu tenho medo, mas do silêncio dos bons. Quando nós nos consideramos tão bons que nos julgamos acima da necessidade de influenciar o ambiente que nos envolve, nos tornamos pior do que o ambiente que a gente censura. Presta atenção, não reclame depois daquilo que você decidiu tolerar agora. Não reclame depois daquilo que você decidiu tolerar agora. Aquele que se exime da responsabilidade social no seu país terá que aceitar ser governado por aqueles que se envolveram com ela. E não dá para fugir disto. Mas se vamos falar desta perspectiva à luz da Bíblia, e eu não estou falando só para a igreja em Feira de Santana, eu estou falando para algumas dezenas de milhares de pessoas através da internet, eu quero lhe mostrar biblicamente que consciência cristã e consciência política é um assunto extremamente bíblico e espiritual para seu governo e para sua informação. Deixa eu começar pontuando, por exemplo, a necessidade que nós temos de conquistar a nossa cidade para Deus. Diga comigo: eu quero conquistar a minha cidade para Deus. Tá. Cidades são territórios. Territórios nacionais ou internacionais, mas também território espiritual. Uma cidade é tão espiritual que em Ezequiel capítulo 4, versículo 1, o Senhor diz a Ezequiel: pega um tijolo e desenha o mapa de Jerusalém no tijolo e profetiza sobre ela. O que o Senhor está dizendo é: pega um mapa, faz um mapa da tua cidade e profetiza acerca da cidade. No outro trecho de Jeremias, o Senhor diz assim: orai pela cidade para onde eu vos envio, porque a paz da cidade será a vossa paz. Se a cidade estiver em paz, nós teremos paz. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo é: se você não serve para nada, então para que você serve?
Se você não exerce influência, qual é o teu propósito? Se você não atua para que o ambiente onde você está seja mudado a partir de você, qual é a sua missão de vida? Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Nem se acende o candeeiro e coloca debaixo do alqueire. O que Jesus está dizendo é: como igreja, eu fiz de vocês uma cidade iluminada. Você é luz, você é tocha. Mas eu não fiz de você uma cidade iluminada, construída numa caverna. Eu fiz de você uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Para quê? Para que quem passa pelo vale olhe para cima e tenha referência, e tenha luz, e saiba que ali existe alguém que representa o meu reino. Diga comigo: eu sou cidade. Pode falar: eu sou cidade iluminada, construído sobre monte. Nestas duas referências, Jesus está falando da influência que podemos exercer no ambiente que estamos. E olha bem para mim, essa influência não é apenas espiritual, senhores e senhoras. Essa influência precisa ser social. Essa influência precisa ser cultural. O problema é que nós vestimos a ideia do cristianismo como religião e não assimilamos a ideia do cristianismo como estilo de vida, modo de vida. O reino de Deus não se limita a um templo. O reino de Deus está estabelecido no nosso coração, e onde nós estivermos, o reino de Deus está sendo representado. Ou não é reino? Em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, Jesus conversa com os seus apóstolos e ele pergunta assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que dizem a meu respeito? Alguém levantou e disse: dizem que tu és Elias. O outro levantou e disse: dizem que tu és Jeremias. O outro levantou e disse: dizem que tu és João o Batista, ou algum dos profetas. Jesus restringe a eles a pergunta e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para Pedro, diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou esta verdade não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi inteligência humana, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante notar que na linguagem de Jesus, quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus não está falando de o inferno atacar e a igreja segurar os portões e não deixar cair.
Jesus está falando de uma igreja que milita, de uma igreja que avança, de uma igreja que conquista, de uma igreja que caminha, de uma igreja que peleja, de uma igreja que sabe o que quer. E o inferno não pode limitar seu crescimento, o inferno não pode parar o seu avanço, o inferno não pode deter a sua caminhada, porque a igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a ideia de igreja ali, eclesia, é separado para fora, tirado para fazer diferença. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender que se o mundo espiritual é territorial, e se o território do mundo espiritual precisa ser conquistado para Deus, significa que eu não posso ignorar o meu papel de conquistador do reino de Deus. Isaías 54, versículo 2, 3 e 4 diz assim: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, firma bem as tuas estacas e alonga bem as tuas cordas, porque possuirás as nações e prosperarás para a direita e para a esquerda, e fará que sejam povoados os lugares assolados. Se o cenário é caótico, se o ambiente é hostil, se o lugar é ruim, é papel da igreja povoar, ocupar, tomar posse, fazer domínio, manifestar presença, porque luz não se acende meio-dia de verão, luz se acende à noite, porque onde há luz, as trevas precisam recuar. Seja luz, sejamos luz. Bill Bright, fundador do movimento estudantil Alfa e Ômega, um movimento mundial, e Loren Cunningham, fundador da Jocum, lançaram 7 pilares para a conquista de uma cidade para Deus. Eu estou lendo sobre isso, estou orando sobre isso, estou buscando entender isto, porque nós precisamos aplicar esses princípios. E eles defendem que se nós quisermos conquistar uma cidade para Deus, nós vamos ter que trabalhar em 7 pilares. Primeiro, famílias. Não há como conquistar uma cidade para Deus se as famílias não forem atraídas para a presença de Deus. Segundo, igrejas e ministérios. Não dá para conquistar uma cidade para Deus se a nossa visão de igreja for visão de quintal. Se a gente ficar brigando pela horta de coentro. Temos que parar com essa visão de galinha, de pensar na igreja como o meu sítio, como o meu jardim, como o meu território, como minha empresa, e começar a pensar na igreja como um exército aparelhado para a batalha e que representa o reino de Deus na terra. Você não me entendeu, se tivesse me entendido, teria respondido como soldado. Provoca seu vizinho aí, a esposa, o filho que está aí perto, e diz para ele: a igreja é um exército. Terceiro pilar que nós temos que conquistar para influenciar uma cidade: educação e ciência. Eu preciso orar pelo sistema educacional da minha cidade. Eu preciso orar para que professores sejam salvos, sua mentalidade seja abençoada, instruída pelo Espírito Santo.
Eu preciso estimular as minhas crianças, os meus adolescentes e os meus jovens a estudarem, a crescerem em ciência, se tornarem pesquisadores, cientistas, pensadores, porque a ignorância só atende à intenção dos maldosos. Quem tem boas intenções não torce pela ignorância do seu povo. Porque somente pessoas pensantes conseguem responder às necessidades imediatas do seu povo. Então sim, nós vamos fazer aqui trabalhos e eventos que estimulem nossa juventude a querer devorar letras, crescer em conhecimento, mergulhar em pesquisa, exercer influência, porque nós precisamos que a igreja do Senhor Jesus ocupe lugares onde possa se exercer papel de igreja para a glória de Deus. Mas é impossível a ciência caminhar com a Bíblia só na cabeça dos irracionais. Vou usar um termo leve. A ciência não contradiz a Bíblia. Muito pelo contrário, a ciência se sente na obrigação de se curvar e reconhecer o que a Bíblia diz. Então, o quarto pilar que nós temos que conquistar, organizar para influenciar a nossa cidade é empresas e economia. Eu preciso que empreendedores da igreja, empresários da igreja, economistas da igreja comecem a pensar sobre reino, pensar sobre o reino, a agir como integrantes do reino. Nós precisamos nos organizar para ganhar almas para Deus, representando o reino. Quinto pilar que precisa ser conquistado: mídia e comunicação. Na mão de quem está o principal ou os principais meios de comunicação desse país? E aí Deus é tão bom que a internet veio e quebrou o monopólio da comunicação. Mas nós, crentes, usamos a internet para as nossas guerrinhas teológicas, para as nossas disputas doutrinárias, para atacar uns aos outros, quando nós poderíamos fazer dela um instrumento poderoso para evangelizar o mundo e trazer almas para a presença de Deus. Então se aprimore em mídia e comunicação, e pelo amor de Deus, para de ser idiota e usar rede social para ficar agredindo pessoas. Se comporta como adulto e começa a pregar o evangelho e comunicar alguma coisa que sirva para alguma coisa. O idiota foi pesado? É porque é idiotice se comportar como nós nos comportamos. E o sétimo pilar que nós temos que conquistar para influenciar a nossa cidade, segundo Lauren Cunningham e Bill Bright, é leis e governo. Porque nas leis e no governo todo mundo é ímpio, todo mundo é corrupto, todo mundo é diabo. Presta atenção, divino. Então se coloca na disposição para fazer alguma coisa. Nós precisamos orar pelas autoridades do nosso país. Na Bíblia, em nenhum momento está autorizado a amaldiçoar presidente, amaldiçoar governador, amaldiçoar prefeito. A Bíblia não apoia esse comportamento, queridos. O comportamento da igreja é de coluna e firmeza da verdade. A igreja ora pelos que exercem autoridade, a igreja ora pelos que estão em iminência. Mas eu não concordo, nem eu concordo com tudo, mas a Bíblia diz assim: toda alma esteja sujeita à autoridade superior. Aí fica crente torcendo para o governador dar errado, torcendo para o prefeito dar errado, torcendo para o presidente dar errado. Acorda para a vida, você não é extraterrestre. Se o governo dele ou dela der errado,
vai chegar a conta para você pagar. Dá para acordar? Nós somos igreja e não alienados. Tem alguém aí? Está pesado demais? Vou falar mais devagar. Estamos numa nação que o fogo está queimando como fogo de monturo. Aliás, o mundo está em polvorosa. O mundo inteiro é um vulcão na iminência de entrar em erupção. Se a igreja não se posicionar como igreja, depois ela vai ter que lamentar como Marte. Então, nós precisamos entender o nosso papel. Você está me entendendo? Diga amém. Vamos fazer alguma coisa? Eu vou reunir posteriormente educadores da nossa igreja. Eu vou reunir posteriormente empreendedores da nossa igreja. Eu vou reunir posteriormente, queira e me permita Deus, gente que trabalha com arte e entretenimento na nossa igreja, que é um dos pilares que eu saltei, arte e entretenimento. Nós precisamos sentar e nos organizar com projetos de conquistas para Deus e para o seu reino. Segundo aspecto que eu quero considerar nesta reflexão bíblica é: qual é o ponto de vista bíblico sobre consciência cristã ou consciência espiritual e política? O que a Bíblia diz sobre isso? Claro que eu não vou tomar um tempão falando, porque o tempão eu não tenho. Mas vamos pensar nisso lá no Antigo Testamento. Presta atenção nisto. O profetismo bíblico, as mensagens proféticas, fossem elas reveladas ou transmitidas por visão, fossem elas estáticas ou dinâmicas, não se resumiam ao aspecto espiritual da nação. Vou te provar. O profeta Elias, por exemplo, confronta Acabe não apenas como homem e como rei, mas como governo. O casamento de Acabe com Jezabel foi um casamento político. Era uma aliança entre as nações para fortalecer as duas nações. Elias se levanta como profeta e se opõe ao sistema de governo que Acabe, manipulado por Jezabel, está implementando em Israel. O incômodo que Elias causa é tão grande que Jezabel ameaça matá-lo, porque Elias está causando um movimento espiritual que resulta no maior avivamento de Israel depois do Êxodo. Então as profecias de Elias não eram apenas espirituais, como nós queremos, ela influenciava o destino da nação. Eliseu influenciou tanto o sistema de governo de Israel, que quando o rei Jeoás vai visitá-lo, em 2 Reis capítulo 13, Eliseu está doente, vai morrer, ele tem aproximadamente 84 anos, Jeoás cai aos pés de Eliseu, Jeoás é o rei, e diz para Eliseu: meu pai, tu és como exército aparelhado para a batalha. A influência de Eliseu era tão grande em Israel que ele era conselheiro do rei. E quando o rei da Síria precisou de conselhos sobre o seu fim e o futuro do seu reino, mandou um mensageiro consultar Eliseu. Aquilo não era conselho espiritual, aquilo era governo, era comando, era nação. Eliseu estava influenciando a sua nação. Passa um pouquinho para mim, por gentileza.
Então, nós precisamos pensar que estes homens não analisavam o seu país apenas espiritualmente, eles analisavam socialmente, o aspecto militar, o aspecto político e governamental, porque uma nação com um nível espiritual saudável tem todos esses pilares organizados. Poderíamos pensar também no profeta Natã. Natã é o mesmo profeta que aponta o dedo para Davi quando ele comete pecado com Batsebat. É o mesmo que chama Davi à correção e ao juízo. Mas quando chega o momento da velhice de Davi e que começa o processo de sucessão, o filho mais velho de Davi, que se chamava Adonias, já estava apregoando aos 4 cantos de Israel que ele iria ocupar o trono do seu pai. Natã entrou em cena, organizou, articulou a sucessão e levou Salomão a ser ungido por Davi ao lado da cama onde Davi estava deitado. Natã não se limitou a condenar o pecado de Davi. Natã foi além, ele organizou o plano de sucessão do trono para que Salomão assumisse. Isso não é apenas espiritual. Você está me entendendo? Diga amém. Essa nação não é apenas espiritual, essa nação tem o seu aspecto social. A igreja não tem apenas papel de oração, tem papel de cidadão. Você sabia que existem projetos de lei, por exemplo, tramitando no Brasil para liberação, aprovação de casamento de homens com animais? Você sabia que existe projeto de lei tramitando para a permissão de casamento consanguíneo? Pai casar com filha, mãe casar com filho, irmão casar com irmão? Aí alguém olhou para mim esses dias e disse assim: o que cada um faz do seu corpo é problema dele, isso é verdade. Mas o que querem fazer com a mentalidade e com o futuro dos meus filhos é problema meu. O que cada um faz com o seu corpo é problema seu. Mas o que querem fazer com o futuro e a mentalidade dos meus filhos é problema meu. Então eu não posso fingir que vou estar aqui daqui a 100 anos. Mas se Jesus não tiver voltado ainda, meus filhos e netos estarão. Pense nisso espiritualmente. Amós não profetizou apenas sobre o juízo de Deus. Amós profetizou contra a injustiça social, o abuso de poder e a desgovernança da nação. Isaías e Jeremias se envolveram de tal forma no sistema de governo do seu tempo, que chegaram a ser perseguidos pelos reis, pelos juízes de Israel, porque a sua profecia tocava o cenário político da nação. É possível que a minha mensagem não agrade os seus ouvidos, porque falar de política na igreja é como falar do Vasco para flamenguista. Falar de política para a igreja é como falar do Corinthians para São Paulino. Mas preste atenção, o time existe, queira você ou não, te agrade ou não, não dá para ignorar. É como falar de barata, para quem tem pavor de barata, mas preste atenção, a barata está lá, ou você aplica inseticida, ou ela faz ninho. É parte do nosso dia a dia, gente. É parte do nosso dia a dia. Entenda isso. Ser espiritual não é caminhar sobre as nuvens. Ser espiritual é pisar na terra com consciência de céu.
Vamos pensar nisto, porque eu preciso terminar, do ponto de vista do Novo Testamento. Já te apresentei princípios sociais, de planejamento, já te apresentei o ponto de vista no Antigo Testamento, deixa eu te apresentar o ponto de vista no Novo Testamento. Deixa eu começar por Jesus. Não, Jesus não era vereador, Jesus não quis ser prefeito, Jesus não quis ser governador. Tentaram fazê-lo rei e ele rejeitou. Por que Jesus rejeitou ser rei? Porque ele é rei dos reis, gente. Ele não tinha que se envolver com o reino terreno, porque a sua missão era outra. Ele quer reinar no nosso coração. Mas o discurso de Jesus não era político, mas atingia o sistema governante de Roma. Atingia tanto que Pilatos ouviu falar dele e se incomodou. Atingia tanto que Herodes quis conhecê-lo, o rei. Os gregos vieram a Jerusalém. Os gregos são o berço do pensamento ocidental, e é lá que nasce o sistema de república. Eles vêm a Jerusalém para conhecer Jesus. No dia que Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, e a multidão vem atrás dele, ovacionando o seu nome, os membros do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Tem gente que lê a Bíblia e pensa que o Sinédrio era um grupo de abestados que resolveram se reunir como sindicato desorganizado para perseguir Jesus. Presta atenção, o Sinédrio era a suprema corte de Israel, composta por 72 juízes, que eram intérpretes e aplicadores da lei. Eles eram juristas em Israel. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, o Sinédrio se reúne e diz assim: vede que todo mundo vai atrás dele, é preciso arrumar um jeito de matá-lo. Na noite do julgamento de Jesus, quem está reunido não é apenas Anás e Caifás, líderes religiosos de Israel. Pilatos e Herodes, líderes políticos e militares, também estão reunidos. E o Sinédrio está esperando o veredito para assinar o decreto que condena Jesus à morte. Então aquilo não era apenas espiritual, o sistema de governo estava envolvido. É Novo Testamento. E quando Herodes olha para Jesus e diz: você é o rei dos judeus? Qual era a preocupação de Herodes? Quem era o rei dos judeus? Herodes. Quando ele pergunta se Jesus é rei dos judeus, qual é a preocupação dele? Você ameaça meu trono? Você pretende fazer uma revolução para assumir o lugar? Mas as respostas de Jesus são desconcertantes. Querido, o cara ouve a resposta de Jesus, não acerta o caminho de volta para casa. Você é rei dos judeus? Jesus diz: você que está dizendo. Saiu da tua boca, da minha não, porque Jesus nunca se apresentou como rei. Isso é Novo Testamento. Se a gente pensar em João Batista, manda eu parar, manda. Diz aí, pastor Josué, para. Se a gente pensar em João Batista, você vai ver que João Batista não era político, mas as posturas de João Batista comunicam alguma coisa. Quer ver um exemplo? João Batista não deveria estar no deserto, deveria estar no templo. Ele era filho de sacerdote e, portanto, ele era herdeiro de sacerdócio. Por que João Batista não está no templo, que era nobre, era status, era ser de elite? Quem já foi em Jerusalém sabe que o bairro nobre de Jerusalém era o bairro dos sacerdotes.
Por que João Batista não está lá? Porque nos dias de João Batista e de Jesus, tanto o sacerdócio quanto o ministério levítico haviam se tornado cargos políticos. Roma controlava a nomeação do sacerdote e a escala dos levitas no culto. E João Batista tinha tanta consciência profética que ele diz: eu não tenho que me submeter ao sistema político corrompido de Roma para exercer meu ministério. Não fui chamado para ser sacerdote em Jerusalém, mas serei profeta no deserto. Isso tem uma conotação espiritual extraordinária. Em quarto lugar, pensa nisso, a igreja primitiva. O que tem a igreja primitiva com o aspecto político do seu tempo? Muito. O cristianismo cresceu. Jesus tinha 12 apóstolos. Quando ele é assunto aos céus, só ficam 11. É incrível que para crescer diminui. É incrível que para crescer diminui. Tinha 12, mas no dia de Pentecostes só tinha 11. Discípulos eram aos milhares. Na multiplicação dos pães, por exemplo, tinha pelo menos 5.000. Mas no cenáculo, em Atos 2, só tinham 120. A igreja primitiva alcançou o mundo inteiro em 60 anos. Não, você não entendeu. Eles não tinham rádio e televisão. Eles não tinham posição de destaque. Mas em 60 anos o mundo foi evangelizado. Nós temos tudo isso. E mais da metade do mundo nunca ouviu falar o nome de Jesus. Dá para a gente ter vergonha dessa informação? Mas presta atenção, chega um momento que os imperadores romanos, tomados pela sua loucura, embevecidos pela sua vaidade, resolvem se autodeclarar deuses. Todos os súditos de Roma precisavam adorar a imagem do imperador como Deus. Não, todos não. A igreja primitiva não vai se curvar. Eles são mortos, mas não se rendem. São queimados vivos, mas não adoram aos imperadores. São perseguidos, seus bens são confiscados, mas eles não se curvam diante daquela idolatria a ídolos vivos. Jesus é o Senhor. A igreja não se rende a isso. Milhares foram mortos, devorados pelos leões, perseguidos por lobos ferozes. Mulheres cristãs, diz a história, eram amarradas em estacas e queimadas vivas para iluminar o caminho de volta para a casa dos nobres de Roma. Mas elas não negavam o nome de Jesus. Roma percebeu que não dava para controlar uma alma conquistada por Jesus. Roma percebeu que poderia até tomar a casa, tomar a fazenda, tomar a liberdade e matar, mas não poderia roubar a fé que estava na alma daqueles irmãos. Então começam as invasões bárbaras. Os povos bárbaros começam a minar as fronteiras do Império Romano. É só ler história. E o exército romano, imbatível até então, não tinha força para vencer os bárbaros. Por quê? Porque para os romanos, vitória era esmagar o exército inimigo e tomar o território. Para os bárbaros, não. Morrer é triunfo, conquistar o território é apenas resultado. E não dá para escravizar quem vê a morte como triunfo.
Então Roma não conseguia dominar os bárbaros. O que Roma fez? Declarou o cristianismo religião oficial do império, porque eles entenderam que o que a espada de um soldado romano não podia fazer, a espada do evangelho de Jesus Cristo poderia converter. A única forma de conter os bárbaros era convertendo ao cristianismo. Por quê? Porque os cristãos adoram a Deus e não gostam de revoltas. Presta atenção, cristianismo não é revolta, cristianismo é revolução. Isso não é apenas espiritual. É óbvio que aqui a igreja embebedou. É óbvio que aqui, em troca de posições do governo, no reino e no império, a igreja começou a abrir mão dos seus valores. Aqui ocorreu a tragédia. Mas é possível aprender que os nossos valores espirituais não são negociáveis. É possível se comportar como sal e luz sem se contaminar com a terra e com a água do esgoto. É possível ser diferente em meio aos semelhantes. É possível pregar o evangelho em ambiente turvo e dominado pelas trevas. É possível libertar a nossa mente da mentalidade de religiosismo e colocar a nossa mente com mentalidade do reino de Deus. E Deus quer usar cada um de nós na área onde Ele nos estabeleceu. Se tiver alguém do seu lado, provoca seu vizinho e lembra para ele: você é sal e luz. Já vou terminar. Deixa eu te pontuar mais 2 itens importantes dentro do aspecto de consciência cristã e consciência política. Eu e você temos que entender que há pessoas que Deus chama para a governança. Deus tem ministros para todos os lugares. Há pessoas que Deus chama para a governança, para governo, para leis. Vamos pensar em José, em Davi, em Salomão, em Asa, em Josias. Que dizer de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Deixa eu te apresentar Daniel, porque a gente só conhece o Danielzinho da cova dos leões. O império babilônico tinha 180 províncias. Presta atenção, 180 nações estavam debaixo do comando de Babilônia. O rei Nabucodonosor nomeou 120 príncipes para supervisionar as 180 províncias. Quantos príncipes? 120. Sobre os 120 príncipes, ele nomeou 5 juízes para comandar os 120. E sobre os 5, ele nomeou um supervisor. O nome dele? Daniel. Ele não era apenas um grande profeta, ele era um grande estadista sobre o império de Babilônia. E quando Babilônia caiu e todo o seu sistema de governo e os homens foram eliminados, Daniel transicionou de um governo para outro governo e permaneceu lá como representante de Deus no império mundial que se seguiu. Porque Deus chama homens para a função de liderança.
É claro que nós precisamos ter muitos cuidados quanto a isso. Por exemplo, eu não consigo entender que a igreja deve se envolver com um sistema político que seja partidário, porque a igreja não deve ser partidarista, embora no Brasil você não consegue eleger alguém ou se candidatar em alguém que não esteja envolvido, filiado a um partido. Mas a visão da igreja é ideológica e doutrinária. O que a igreja precisa analisar é qual é a visão que esta ala defende, quais são os princípios que eles defendem, quais são os valores que eles preservam, qual é a visão que eles têm da igreja. Presta atenção, se a igreja é um incômodo para seu fulano, significa que seu fulano pretende ser um espinho para a igreja. Sou terminantemente contra a igreja receber favores políticos. Plenamente contrário, porque ninguém deve ser eleito para beneficiar um grupo, uma pessoa, mas para legislar ou governar em função da comunidade. E graças a Deus, vou abrir o peito, moro em Feira de Santana há 20 anos. Tenho acesso a homens que estão em posição de iminência, mas nunca, jamais, nunquinha alguém me trouxe um favor pessoal. Ninguém ouviu um pedido meu para mim ou para minha casa. Ninguém ouviu um pedido particular meu. E isso me dá uma liberdade incrível de dizer que esta igreja pode influenciar a Feira de Santana como igreja. Como igreja, respeito a todos, convivo com todos, valorizo todos, reconheço a todos. Não posso concordar com tudo, porque não sou zumbi, mas estou aqui para declarar que essa cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo, e a igreja vai contribuir pela conquista do seu território espiritual. Só quem me entendeu, diga amém, diga glória, fala em línguas. Fica de pé, por favor. Qual é então o papel da igreja nesse cenário? Primeiro, consciência de unidade. A igreja não pode influenciar se ela não tiver consciência de unidade. Você tem um mapa de Feira de Santana em casa? Quem tem, levanta a mão. 2, 3, 4. Muito bem, 5. Vá na livraria essa semana. Começa agora o nosso desafio. Compre um mapa da cidade. E diariamente, na hora que você vai orar para dormir ou na hora que você ora para acordar, coloque esse mapa debaixo do seu joelho, ou coloca sobre a mesa e coloca as mãos em cima do mapa. E ore por Feira de Santana, 1 minuto que seja. Olha o que o Senhor diz a Ezequiel: desenha o mapa da cidade num tijolo e profetiza sobre ela. Profetize sobre esta cidade. Profetize sobre a cidade onde você mora, porque se houver paz na cidade, esta paz será a tua paz. A igreja precisa ter consciência de unidade e parar de disputar território como se o mundo espiritual fosse quintal. Precisamos entender que no reino de Deus fomos estabelecidos como representantes do céu. Paul Yong-cho, pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul, na cidade de Seul. Então, com 1 milhão de membros, e ele começa a orar pela união das duas Coreias. Presta atenção nisso. Ele começa a orar pela união das duas Coreias. Enquanto Paul Yong-cho se separou para um jejum de 40 dias, para que as duas Coreias fossem unidas.
O Senhor disse para ele, antes de orar pela união das nações, promova a união da sua casa. Ele era inimigo do pai. Como é que uma igreja quer influenciar uma cidade? Se a gente vive em demandas de quintal, brigando pela gude. Quem já foi menino pobre vai entender o que eu digo agora. Vamos jogar bola. Aí num universo de 20 meninos pobres, só um tem a bola. Aí ele diz, se eu não jogar todas as partidas, ninguém joga. E o infeliz jogava ruim, mas tinha que suportar ele todas as partidas, porque sem ele, sem bola. Tem gente na igreja que está com essa mentalidade, a mentalidade do dono da bola. Sem eu, tem nada. E por conta disso, a gente disputa por coisinhas. Sabe aquela briga de puxar corda? Eu esqueci o nome. Um grupo de um lado puxa, o outro grupo do outro lado puxa, e não pode passar da linha. Cabo de guerra. Incrível como é fácil vencer aquela batalha, e ninguém nunca pensou nisso. Está todo mundo puxando, 10 meninos de um lado, 10 do outro, com toda a força. Faz o seguinte, quando o outro grupo estiver puxando com toda a força, solta. Quando você soltar, cai todo mundo. Venceu quem permaneceu em pé. A corda vem. Mas a gente fica num cabo de guerra, como se o reino espiritual fosse um reino de quintal. Visão de unidade. Temos um propósito. E como igreja, nós vamos conquistar território para Deus. E um outro aspecto a analisar, a igreja, segura isso aqui, que isso aqui é muito forte, isso aqui é profético. A igreja precisa discernir a realidade espiritual da cidade onde ela está. Começa a orar sobre o mapa, você vai ver o tanto de discernimento que Deus vai te dar. Você vai ver quanta coisa você vai entender da cidade que você não entendia, e Deus vai te dar autoridade e discernimento para orar por situações específicas. É preciso discernir o ambiente espiritual para de alguma forma influenciá-lo. Existem potestades e principados que reinam nos territórios espirituais. Existem muralhas espirituais que não são rompidas a pontapé. E Jesus ensina uma lição para nós assim: ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não arrombar a porta do valente, invadir a casa, amarrar o valente e então lhe tomar os bens. Se você está pensando que ser crente é brincadeira de esconde-esconde, veio para o parque errado. Ser crente é batalha espiritual. E você não pode chegar e dizer assim: seu Satanás, dá licença que eu quero conquistar esse pedaço de terra aqui para Deus. Não funciona assim. Jesus diz assim: o reino dos céus é tomado à força. Se posicione. Se comporte como crente, se comporte como soldado, se comporte como arauto de Deus, se comporte como aquele que tem a trombeta, se comporte como profeta, seja instrumento do Senhor, tenha consciência cristã e tenha consciência de cidadania, influencie a sua cidade a partir de todos os aspectos que ela precisa ser influenciada. A
Às vezes, você precisa subir no monte para ver a aldeia no vale. E Deus nesta noite quer te fazer subir um pouco, para você olhar de cima para baixo e ver quais são as necessidades do ambiente onde nós estamos. Eu quero orar com você agora. Isso vale para quem está em casa, eu repito, para a sua cidade, para o seu país. Ei, o mundo se organiza para receber o anticristo. Satanás está sendo adorado de maneira aberta e escrachada. Nesse período de pandemia, se você não sentiu, é porque você se fingiu de não cristão para ser mais leve. Mas a igreja foi retaliada. Estou falando da igreja em feira, não, estou falando da igreja. E um detalhe, eu encontrei um irmão essa semana e perguntei para ele por que ele não voltou a congregar. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Ele disse: eu estou me preservando, porque eu sou do grupo de risco. Mas eu perguntei para ele: está indo trabalhar? Sim, estou. Eu sei que ele trabalha numa repartição, E esse final de semana vai na igreja, as cadeiras estão espaçadas. Não, eu marquei de ir pegar uma praia. Quem conhece o destino da praia sabe que está assim, No avião, a moça essa semana me deu uma bronca. No aeroporto de Recife, eu estava muito perto do passageiro que estava na minha frente para embarcar, na fila de embarque. Senhor, por favor, o limite é de 2 metros. Eu disse: senhora, a senhora consegue me garantir 2 metros dentro do avião também? Dentro do avião todas as poltronas estavam ocupadas. Dá 2 metros de uma poltrona para outra, sim ou não? Dá vontade de rir.
Satanás conseguiu convencer os crentes, segura essa. E isso não é sofrimento de pastor magoado, não, porque eu não estou magoado. Eu preguei 6 meses nesta igreja sem nenhuma cadeira ocupada, como se ela estivesse lotada, e sem me queixar, nem com Deus, nem com vocês. Eu estava pregando na certeza de que multidões estavam sendo alcançadas. Mas Satanás conseguiu convencer a nossa mentalidade que no shopping não tem risco, na estação de metrô não tem risco, na prefeitura não tem risco, no comércio não tem risco, no trânsito não tem risco, mas na escola e na igreja tem. Levanta a cabeça, acorda para a vida. Manda o diabo se escafeder no quinto dos infernos e assume teu lugar de igreja, porque você é crente, noiva do Cordeiro, exército de Deus, lavoura do Senhor, coluna e firmeza da verdade, luzeiro na terra, exército de Jeová, igreja militante, igreja poderosa, igreja comprada, lavada e remida com o sangue de Jesus. Levanta-te, é hora de conquistar território para Deus. Erga as suas mãos em direção à feira de Santana. Erga as suas mãos em direção à sua casa, que aí a gente alcança os 4 lados da cidade. Você que está em casa, erga as suas mãos onde você estiver em direção à sua cidade, condomínio que você mora, sua vizinhança. Se você está em outro país, estenda as suas mãos agora e ore pelo país onde você está. Senhor, a palavra do Senhor é profética. A palavra do Senhor nos traz responsabilidades. Nós não podemos nos fingir tão espirituais que ignoremos a necessidade gritante do lugar onde nós estamos. Eu quero te clamar nesta noite por Feira de Santana, com a tua igreja, pelos destinos desta cidade, mais do que isso, Senhor, pela Bahia e pelo Brasil. Nós clamamos por aqueles que governam, por aqueles que estão em posição de iminência, desde a esfera federal até a esfera municipal. O sistema de educação, de segurança, de transportes, de previdência, as leis, aqueles que as legislam, aqueles que as constroem, aqueles que as aplicam. O executivo, o legislativo, o judiciário, a polícia federal, a polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária, federal e estadual, as organizações que exercem influência nesta nação, como Ordem dos Advogados, Conselhos de Medicina e outros. Senhor querido, levanta homens e mulheres comprometidos com o teu reino para estas posições e lugares. Traz à tua igreja a consciência do papel de sal e luz. Faz a tua igreja entender que ainda que sejamos apóstolos, consciência do apóstolo Paulo, também somos cidadãos de uma nação, e nos leva a agir de modo que a nossa nação seja abençoada e influenciada através da nossa vida. Toma esta cidade nas tuas mãos, Senhor. Dia 15 de novembro nós vamos eleger prefeito, nós vamos eleger vereadores, e com eles toda a equipe
que vai exercer governança sobre esta cidade. Ah, Senhor, se envolve nisto, entra nesse cenário e não deixa esta nação se tornar palco de ideias que contrariam valores e princípios sadios para a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, a honra aos nossos idosos. Traz a esta nação a cultura da honra para os pais, para os educadores, para aqueles que exercem posição de iminência. E Pai, em nome de Jesus, liberta a tua igreja da mentalidade de formiga. Liberta a tua igreja da mentalidade de quintal. Dá à liderança da tua igreja uma visão de território espiritual e não físico. Nos leva, Senhor, como arautos, a declararmos que esta cidade é do Senhor, que este estado é do Senhor, que este país é do Senhor. Nós abençoamos cada nação do mundo que ora conosco agora. Nós abençoamos cada governo onde há alguém representando a tua igreja, orando agora. E nós declaramos um mover do teu Espírito nas regiões celestiais. Neutraliza toda retaliação maligna agora. Neutraliza, Senhor, todo movimento espiritual para abater a tua igreja. E levanta a tua igreja com poder e autoridade, em nome de Jesus.